Olá pessoal, bem-vindo a uma nova história. A história que começa agora é que eu vou iniciar para a comunidade do YouTube falando sobre um novo sistema, um sistema solar. Esse sistema solar se chama Sistema Solar Zoraniano. Ele fica a 150 mil anos-luz daqui do nosso planeta. Então, vamos começar, mas tem um aviso. Esse vídeo é apenas recomendado para as mentes brilhantes. As mentes brilhantes estão autorizadas para ver e compartilhar esse vídeo. As pessoas que vivem no universo militar, religioso, arqueológico, e que vivem em paixões ferventes, nada adiantará assistir e tentar compreender esse vídeo, porque ele é de alto teor intelectual. Então, vamos começar. O mundo tem duas histórias. A primeira é contada por Moisés no livro de Gênesis da Bíblia. Essa todo mundo conhece, sobre a criação de todos os seres vivos e plantas e tudo. E também existe a segunda história, que é essa que eu vou contar agora, que é a história do cientista. Então, cada vídeo vai ser contado de uma forma diferente. Então, essa que eu vou começar a contar agora é sobre a história dos cientistas. Então, vamos começar. O que os cientistas sabem é que por volta de mais ou menos a metade de sua existência, nosso planeta foi desprovido de vida, talvez a mais importante característica da Terra primitiva fosse o fato de que sua atmosfera não tinha oxigênio, elemento vital que torna possível a vida de hoje. Foi a sua ausência durante pelo menos os primeiros 2 milhões de anos da história da Terra que permitiu as reações químicas necessárias à evolução da vida. A atmosfera primitiva continha gases como o metano e a amônia, que, sob a ação de um sol fulgurante, formaram novos compostos, inclusive o venenoso cianureto de hidrogênio, que podia associar-se para formar cadeias químicas. Estas então se dissolveram nos mares e se concentraram na espuma do mar. E sobre as praias, alguns desses produtos químicos em cadeias devem ter sido semelhante às proteínas de hoje, que desenvolvem tão importante papel nos seres vivos. As outras moléculas primitivas eram indubitavelmente grosseiras, versões dos chamados ácidos nucleicos, o mais conhecido dos quais é o ácido deoxirribonucleico, ADN, que age como matéria hereditária. Durante milhões de anos, tais produtos químicos foram gerados e destruídos sob terríveis raios de sol, mas, com o tempo, algumas dessas moléculas adquiriram uma característica inteiramente nova. Elas se tornaram capazes, em grau crescente, de organizarem sua própria fabricação. Tais moléculas, provavelmente ácido nucleico, expandiram-se mais que outras, formando acidentalmente e cresceram às suas custas. Alguns desses ácidos nucleicos tornaram-se então capazes de utilizar proteínas em sua própria construção e começaram a organizá-las também. Desse modo, surgiu a íntima e independente relação entre as duas classes de moléculas, separadas do resto do mundo pela membrana circundante. Essas proteínas e os ácidos nucleicos interrelacionados formaram as primeiras células vivas. Certas células, fabricando um corante conhecido como clorofila, tornaram-se capazes de utilizarem a luz do sol solar mais eficientemente e, com isso, lançaram oxigênio na atmosfera. Durante 1 milhão de anos,
esse oxigênio foi absorvido pelas rochas terrestres, começou a acumular-se, então, lentamente, na atmosfera. O oxigênio que subiu a grandes altitudes foi transformado pelo Sol em ozônio e aos poucos formou uma cortina protetora para a Terra, filtrando alguns dos raios do Sol mais intensos que anteriormente, alçando uma superfície. Nesse ponto, a vida ganhou maior intensidade. O oxigênio continuou a aumentar. Tinha começado a expansão evolutiva. Em outra parte da história, os cientistas escrevem o seguinte: nunca se poderá saber exatamente de quando e como a vida apareceu na Terra. Entretanto, uma coisa é certa: o planeta sobre o qual a vida começou a existir é muito diferente do que hoje conhecemos. Rochas áridas elevam-se com terremotos e erupções vulcânicas, praias respondendo com os ecos discordantes a um mar estéril, violentas tempestades e nuvem pesada, oscilando à frente de um sol forte e ofuscante, uma atmosfera sufocante e insalubre. Tais condições violentas e adversas que cercaram a vida em seu nascimento, ironicamente, elas foram dominadas por aquelas primitivas partículas de matéria viva, as quais tinha dado origem, com lentidão orgânica, através de centenas de milhões de anos. A vida, aos poucos, começou a aperfeiçoar o seu meio. A luta para a sobrevivência, para sobreviver, produziu milhões de variedades de novas plantas e animais, desde o minúsculo besouro às gigantescas baleias, das águas às árvores altaneiras, amontoando-se em tênue camada viva sobre a superfície do planeta. E foi nesse mundo que o homem, por fim, apareceu. Olha, pessoal, essa é a história, a primeira história que os cientistas desenvolveu ao longo do tempo e chegaram a essa conclusão. Então, hoje, a partir de hoje, de agora, começa a ser contada uma nova história. Esse amigo seu aqui vai revelando aos poucos. O próximo vídeo que eu lançarei vai ser falando sobre Gênesis. Então, prepare-se, a história está começando. Espero que você tenha gostado e no próximo vídeo eu vou gravar sobre Gênesis. E aí, depois do Gênesis, eu começo a falar sobre o sistema solar zoraniano. Essas expedições, as duas expedições que vieram para cá e povoaram toda a Terra, fizeram as experiências e tudo mais. Então, a partir de agora, seja bem-vindo ao sistema solar zoraniano. Então, começou. E então, vamos partir para o outro vídeo. Até a próxima, pessoal.